Deus abençoe, é uma honra, uma satisfação, mais uma vez, estar aqui com todos vocês no canal Jailson HMTV, para junto darmos continuidade à nossa pequena e humilde palestra que nós temos aqui no canal. Toda quarta e todo domingo nós estamos colocando um vídeo novo aqui no canal Jailson HMTV, tá bom? E você, meu irmão, eu peço a você que ainda não se inscreveu ainda, mas de vez em quando entra no meu canal, assiste meus vídeos, se inscreva para nos ajudar, tá bom? Nós estamos com 441 inscritos, pela graça de Deus, mas se inscreva para nos ajudar e também dê o like, que é muito importante, tá bem? Muito importante, porque você dando like, você está dizendo ao algoritmo do YouTube que aquele conteúdo daquele canal é muito relevante e muito importante para as pessoas, tá bom? Então, se inscreva, e você, irmãos, que já é inscrito, é só compartilhar o nosso conteúdo para as pessoas, para ter conhecimento, tá bom? Que Deus abençoe. Muito bem. Vamos para a escritura, para a gente dar continuidade à nossa palestra de hoje. Mateus capítulo 24, vamos apenas ler do versículo 45 ao 47 para o tema da nossa palestra que nós temos aqui nas quarta-feira, que é mais curta. No domingo a gente vai mais uma palestra mais longa, mais minuto, mas na quarta-feira é uma palestra mais curta e o conteúdo é um conteúdo mais relevante, é um conteúdo simples, mas também de muito importante para você. Muito bem, Mateus capítulo 24, versos 45 ao 47, e diz assim as escrituras. Isso aqui é o próprio Senhor Jesus falando, de Mateus 24, diz assim, verso 45. Quem é, pois, o servo fiel e prudente? Irmão, eu quero que você preste bem atenção nisso aqui. Isso aqui é muito importante para nós, especialmente para o tempo que nós estamos vivendo. Preste bem atenção. Quem é, pois, o servo fiel e prudente que o Senhor constitui sobre a sua casa para dar o sustento ao seu tempo, ou a sua era, ou a sua dispensação. Irmão, veja que promessa que Jesus está nos falando aqui. Quem é, pois, o servo fiel e prudente que o Senhor constituiu sobre a sua casa? Quer dizer, sobre a casa de Deus, Deus colocou uma pessoa específica para tomar conta dessa casa, construiu essa pessoa para dar o sustento a seu tempo, ou na sua era, ou a sua dispensação. Então, Jesus está dizendo aqui que ia chegar um tempo, uma dispensação, uma era, que Deus ia construir uma pessoa sobre a sua casa. E o que ele ia fazer com essa pessoa? Aí ele ia aqui no versículo 45. Bem-aventurado é aquele servo que o Senhor, quando vier, achar servindo assim. Aí o verso 47 ele diz assim: e em verdade vos digo que porá sobre todos os seus bens. Então, baseado nessa escritura, meu irmão, o nosso tema hoje é o servo fiel e prudente. Aí eu quero começar, como de vez em quando eu faço, com uma pergunta. Quem é este servo fiel? Quem é? Você veja que, segundo a escritura, o Senhor construiu sobre a sua casa, quer dizer, sobre o seu povo, de acordo com Hebreus capítulo 3, a casa significa nós. Somos a casa de Deus. Paulo diz que a igreja é o templo do Espírito Santo, então nós somos a casa, o templo. Então Deus construiu uma pessoa sobre a sua casa, sobre a sua igreja. E o que ele fez? Ele coloca todas as promessas sobre ele, sobre esse servo que ele construiu, que ele escolheu, que ele elegeu para tomar conta de seu povo, da sua casa, da sua igreja. E a Bíblia diz que seria num tempo determinado. Olha aqui, olha o que Jesus diz aqui, ó.
Quem é, pois, o servo fiel e prudente que o Senhor constituiu sobre a sua casa para dar o sustento a seu templo? Quer dizer, quando chegasse aquele tempo, aquela dispensação ou aquela era, porque dispensação, irmão, tem a ver com período de tempo e também tem a ver com a economia de Deus. E você veja que a economia de Deus, quando nesse tempo, ele pega tudo que ele tem, todas as suas promessas, toda a sua riqueza e constitui sobre esse servo fiel. E esse servo fiel, o que ele ia fazer com tudo isso que Deus deu a ele? Ele ia dar sustento à casa de Deus, à igreja do Senhor. Aí eu te pergunto, meu querido irmão amado, quem é esse servo fiel? Você sabe? Quem é esse servo fiel que Deus constituiu, que Deus colocou como o cabeça da sua casa? E Deus entregou tudo a ele, todas as promessas, Deus entregou a ele. Irmão, para nós descobrirmos quem é esse servo fiel, que recebeu toda a herança, e esse servo fiel ia sustentar a casa de Deus quando chegasse esse tempo e essa era. E isso já passou, já foi cumprido, irmão. Hoje nós estamos sendo beneficiados por isso que aconteceu. Agora, vamos tomar as escrituras para saber quem é esse servo fiel. Você sabe, meu irmão, meu pregador da mensagem, meu pastor de 30, 40 anos de mensagem, você sabe quem foi esse servo que Deus construiu sobre a sua igreja, sobre o seu povo, para sustentar? Deus colocou sobre ele todas as recompensas, todas as promessas. Você sabe quem é esse servo fiel? Vamos para a escritura. Vamos para Malaquias, vamos começar em Malaquias capítulo 4. Malaquias capítulo 4, que é uma escritura muito conhecida. Malaquias capítulo 4, versículos 5 e 6 de Malaquias. Vamos ver o que é que a Bíblia fala sobre esse servo que Deus coloca ele, constitui ele sobre a sua igreja, e Deus coloca sobre ele toda a promessa, toda a profecia está sobre ele. Vamos lá. Eis que eu vos envio o profeta, singular, Elias, antes que venha o grande dia terrível do Senhor. E o que ele vai fazer, esse profeta que Deus vai enviar antes do grande dia do Senhor? Verso 6. E converterá o coração dos pais a seus filhos, e o coração dos filhos a seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Então, antes de Deus trazer o seu julgamento sobre a terra, sobre o povo, Deus enviaria esse profeta, esse ministério, e ele tinha um trabalho a fazer. Deus colocou sobre ele esse trabalho. Que trabalho? Converter o coração dos pais aos filhos, e isso nós sabemos que se cumpriu com a pessoa e o ministério de João Batista, e o coração dos filhos. E o coração dos filhos, que quem ia fazer isso era o servo fiel e prudente. Deus colocou isso sobre ele. E o coração dos filhos a seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Então, Deus constituiu, Deus elegeu uma pessoa e colocou essa pessoa sobre o seu povo e colocou todas as profecias, todas as promessas sobre ele. E quando chegasse uma era, um tempo determinado, quando chegasse uma dispensação determinada, essa pessoa, que Jesus chamou de servo fiel e prudente, sustentaria o povo de Deus. Porque Deus colocou sobre esse servo fiel e prudente todas as suas promessas. Vamos adiante. Mateus capítulo 17. Não, são escrituras que todo mundo conhece, mas o problema é que as pessoas
tem o conhecimento, mas não tem o entendimento do que ela está fazendo, do que essa escritura está dizendo. Qual é o seu cumprimento? Verso 11 de Mateus 17. Jesus respondeu e disse-lhe: em verdade, Elias virá primeiro e restaurará todas as coisas. Você veja que todas as coisas está no plural. Esse Elias viria e restauraria. Ele estava incumbido para restaurar todas as coisas. Que coisas são essas, irmão, que precisava ser restaurada? A doutrina apostólica. É por isso que a Bíblia diz em Malaquias 4 que ele converterá o coração dos filhos de volta aos pais. Quem é esses pais? Os apóstolos, a doutrina apostólica. E esse servo fiel e prudente foi escolhido por Deus com essa missão, com esse trabalho. E Jesus respondeu e disse: em verdade, Elias virá primeiro e restaurará todas as coisas. Muitos querem dizer que isso aqui se cumpriu com João Batista. Aí eu te pergunto, o que é que João Batista restaurou? Hein? Então isso aqui é algo para o futuro. E esse futuro para nós já foi cumprido. Porque o servo fiel e prudente já veio. E as coisas que estavam sobre ele se cumpriu. Vamos adiante. Atos capítulo 3, verso 20. Vamos para Atos capítulo 3, versículo 20. Atos capítulo 3, versículo 20. Atos 3, capítulo 3, versículo 20. Versos 20 ao 21 de Atos capítulo 3. Cadê? Muito bem, aqui está a escritura de Atos capítulo 3, versículo 20 e o 21 diz assim, a escritura. Olha o que a palavra de Deus diz. Enviei ele a Jesus Cristo. E enviei ele a Jesus Cristo, que já dantes vos foi pregado. Verso 21. O qual convém que o céu o contenha. Que Jesus fique lá, no céu. Até quando se cumpra o quê? Até os tempos da restauração de tudo, dos quais Deus falou pela boca de todos os seus santos profetas desde o princípio. Então, Jesus não podia vir, a vinda não podia acontecer sem antes chegar o tempo da restauração. E essa restauração, ela começou através de Martinho Lutero, quando ele trouxe a justificação. O justo vive pela fé. Depois dessa restauração, ela também foi restaurada um pouco, uma parte, por John Wesley, a santificação. Depois veio o movimento pentecostal, Charles Parham, William Simon e outras pessoas, e trouxe a restauração do dom. Mas tinha uma parte que era mais importante, que era a doutrina apostólica. Aí, quando Deus envia o seu servo fiel e prudente, porque sobre esse servo fiel e prudente, as promessas se cumpririam nele, quando esse servo fiel e prudente estivesse fazendo aquilo que Deus o ordenou para fazer e sustentar sua igreja. Eu quero ler aqui a última escritura, que é muito conhecida, irmão, pelos pregadores da mensagem, pelo povo da mensagem. Como eu sempre falo, é conhecida, mas não é entendida. Apocalipse 10:7. Olha, irmão, isso aqui é a escritura-chave das profecias. Apocalipse, capítulo 10, versículo 7. Quantas vezes nós lemos isso aqui, e nós lemos em casa, sabe? E muitos pregadores falam sobre isso, mas o entendimento é muito pouco. Olha o que aqui a Bíblia diz. Mas nos dias da voz do sétimo anjo, quando tocar a sua trombeta, se cumprirá. Cumprimento. Cumprirá. Aqui, quando João relata isso, ele usa para o futuro. Cumprirá. Hoje, eu já digo que isso já foi cumprido. Mas nos dias da voz do sétimo anjo, quando tocar a sua trombeta, se cumprirá. O que é que vai se cumprir quando esse sétimo anjo estiver tocando a sua trombeta?
o mistério de Deus, irmão. Como anunciou os profetas seus servos. Então, esse mistério de Deus vinha sendo anunciado pelos profetas. Paulo falou sobre isso, mas o cumprimento cabal disso seria quando o sétimo anjo estivesse na terra, tocando a sua trombeta. Aí eu te pergunto mais outra vez, irmão, quem é esse servo fiel e prudente que Deus constituiu sobre a sua casa e colocou sobre ele todas as promessas, todos os benefícios para esse servo sustentar a casa de Deus quando chegasse no tempo determinado? Quem é esse servo fiel e prudente? Quem é? Eu vou te responder, irmão. Foi o sétimo anjo. Foi o ministério de William Marlon Branham. Ele foi esse servo fiel e prudente. Por quê, irmão? Porque no ministério dele, quando ele estava cumprindo o seu ministério de sétimo anjo na terra, tudo aquilo que foi prometido, todas aquelas promessas, milênio, arrebatamento, bode do cordeiro, casamento e outras promessas más que está escrito no Apocalipse, seria cumprido quando ele estivesse manifestando o seu ministério. E isso já aconteceu, irmão. Hoje nós estamos sendo beneficiados por isso. Ou você está recebendo bênção por isso, ao aceitar a profecia cumprida, ou você está sendo maldiçoado, está recebendo maldição, está recebendo julgamento, está recebendo a ira de Deus sobre você por rejeitar isso. Porque o servo fiel e prudente que Deus constituiu sobre a sua casa para sustentar a sua casa no seu tempo se chama William Marlon Branham. E ele já veio. E quando ele manifestou o seu ministério, tudo aquilo que Deus colocou sobre ele, todas as bênçãos. Olha, deixa eu ler mais uma vez isso aqui, irmão. Mateus capítulo 24. Isso aqui é muito importante. Nós precisamos saber disso, porque isso é que nos dá a recompensa do tempo do fim, irmão. Mateus capítulo 24, olha aqui, ó, versículo 45 de Mateus 24. Isso aqui, olha aqui, irmão. Veja o que é que Deus fez com o ministério do sétimo anjo. Quem é, pois? Isso aqui é o próprio Jesus falando. Não foi Pedro que falou, nem Paulo, foi o próprio Senhor Jesus Cristo. Aquele que revelou Deus, aquele que manifestou Deus em carne humana, foi ele próprio que falou. Quem é, pois, o servo fiel e prudente que o Senhor constituiu sobre a sua casa, para dar o sustento ao seu tempo? Ao seu tempo. E aí? Olha aí. O próprio Jesus falando desse servo fiel e prudente que Deus escolheu, que Deus constituiu, que Deus colocou sobre o seu povo, sobre o seu reino, para dar sustento. E diz assim, ó: bem-aventurado aquele servo que o Senhor, quando vier, achar servindo assim. E isso, quando ele vier, irmão, isso já aconteceu. Essa vinda já se cumpriu. Eu vou falar mais uma vez aqui e vou afirmar: não vai haver mais vinda. Não vai haver mais vinda. A vinda já aconteceu. Porque quando a vinda aconteceu, o Senhor desceu e encontrou na terra o seu servo fiel e prudente. E tudo aquilo que ele colocou sobre ele aqui, ó: em verdade vos digo que o porei sobre todos os bens. Então todos os bens que Deus tinha para a sua casa, para a sua igreja, para o seu reino, para o seu povo, ele colocou sobre esse servo fiel e prudente. E quando o servo fiel e prudente estava na terra, tudo se cumpriu sobre ele. Lemos a mensagem? Lemos a Bíblia? Agora vamos tomar a mensagem do sétimo anjo, meu irmão, para nós vermos que esse servo fiel e prudente foi o ministério do sétimo anjo, William Marlon Branham, o HAM. Vamos aqui para a mensagem profética.
Mensagem perfeita força por perfeita debilidade, do parágrafo 19, data 19 de novembro de 1961. Perfeita força por perfeita debilidade. Parágrafo 156, só a parte A, que é a parte essencial para isso que nós estamos falando. Vamos lá, 156. Irmão, preste bem atenção. Preste bem atenção, porque isso aqui é lido nas igrejas. Mas quando os pregadores, os pastores leem isso, eles, por não ter o entendimento da palavra do dia, da era do dia, eles passam por cima. Mas olha aqui, olha aqui. Todas as profecias se cumpriram. Peraí, e o milênio? E o arrebatamento? Todas as profecias se cumpriram. A última coisa, antes que a igreja ser ressuscitada, antes que ela seja arrebatada, em Apocalipse capítulo 3, era a vinda de um mensageiro para a era da igreja de Laodiceia. Então, veja o que o irmão Brana diz, que todas as profecias se cumpriram. Mas antes da ressurreição e antes do arrebatamento, tinha de se cumprir a única coisa, ele diz assim, a última coisa. A última coisa. Qual é essa última coisa? Era a vinda de um mensageiro para a era da igreja de Laodiceia. E quem é esse mensageiro? É o sétimo anjo. É o anjo de Apocalipse 3:14 e o anjo de Apocalipse 10:7. Esse anjo, sétimo anjo, era um servo fiel e prudente, porque quando ele estivesse entregando a sua mensagem, se cumpriria tudo aquilo que Deus prometeu, todos os bens que Deus colocou sobre ele, se cumpriria. Não vai cumprir. Se cumpriu, hoje eu estou sendo beneficiado, porque eu aceitei isso. Agora, isso depende de você. Todas as profecias, olha aí, todos os bens, todas as promessas, todas as profecias, está no plural. Todas no plural, profecias no plural, tudo no plural. Todas as profecias se cumprem, se cumpriram. Não vai cumprir, se cumpriram, todas as profecias se cumpriram. A última coisa, antes da igreja ser ressuscitada, antes que ela seja arrebatada, em Apocalipse 3, era a vinda de um mensageiro para a era da igreja de Laodiceia, que voltaria, olha aqui, olha Malaquias 4, que voltaria ao coração das pessoas, aos primeiros pais. Quer dizer, que voltaria ao coração das pessoas a doutrina apostólica. O traria de volta ao Pentecoste original. O que eles afirmam ter, haveria milhões e milhares de pessoas, como nos diz Noé, Senhor, que se perderam. Muitos delas se perdem. Já vimos isso cumprido. Olha aí. Olha o cumprimento cabal. Mas esse cumprimento cabal, esse cumprimento, irmão, só aconteceu quando o servo fiel e prudente foi entregue à igreja de Jesus. Irmão, não tem como ir contra isso. Mas vamos adiante com a mensagem profética. A brecha entre Aizério e Selo, de 17 de março de 1963, eu quero ler apenas 2 parágrafos. Vamos ler esses 2 parágrafos para a gente encerrar a nossa palestra. Parágrafo 41 até o 42, e depois vamos ler o parágrafo 301, da mensagem A brecha entre Aizério e Selos. Olha o que aqui o profeta de Deus diz. Isso aqui é importante. Quando os selos foram rompidos. Quando foi que os selos foram rompidos? Ou você crê que ainda vai ser rompido? Quando os selos foram rompidos
e o mistério for revelado, desce o anjo, o mensageiro Cristo. O Senhor que construiu o servo fiel, ele desce. Coloca seus pés sobre a terra e sobre o mar, com um arco-íris sobre a sua cabeça. Esse arco-íris, irmão, é o sinal da nova aliança que ele estava fazendo. Um novo pacto, uma nova aliança. Agora, recorde, este sétimo anjo, o servo fiel e prudente, não estará, está na terra, no tempo de sua parousia. E ainda, irmão, tem pessoas da mensagem, pastores e pregadores, que ainda estão esperando isso se cumprir lá no ano 2040. Quando isso já se cumpriu em 1963, lá atrás. Aqui foi quando o Senhor desceu para encontrar o seu servo fiel e prudente. E veja o que diz aqui no 42. Assim como João estava entregando sua mensagem ao mesmo tempo que o Messias veio. João sabia que ele o veria, porque era ele quem o introduzia. É por isso que João não era mais do que um profeta, porque além de ser um mensageiro ele também era o que introduziria o Messias. A mesma coisa aconteceu com o servo fiel e prudente. Além dele cumprir as profecias que foi prometido nas Escrituras, ele introduziu o Messias. Não vai haver mais vinda, porque já se cumpriu no ministério do servo fiel e prudente. Porque foi Jesus que falou que Deus escolheu esse servo fiel e prudente e colocou sobre ele todos os bens, todas as profecias. Deixa eu ler mais isso aqui. Parágrafo 56. Da mensagem Perfeita Força por Perfeita Debilidade. Todas as profecias se cumpriram. A última coisa antes da igreja ser ressuscitada e antes que ela seja arrebatada em Apocalipse 3, que era a vinda de um mensageiro para a era da igreja de Laodiceia. Então, aí eu pergunto mais uma vez, irmão. Quem é o servo fiel e prudente? Quem foi esse servo fiel e prudente que Jesus prometeu, que Deus colocou sobre ele, construiu ele sobre a sua casa, sobre a sua igreja e colocou todos os bens? Quem foi? Foi o sétimo anjo, William Marlon Branham. Deixa eu ler o último parágrafo aqui, irmão, para a gente encerrar a nossa palestra. Parágrafo 301 da mensagem A Brecha entre as Eras e os Selos. 301. Olha o que o irmão Branham, o sétimo anjo, diz. Olha o que o servo fiel e prudente fala. Mas as primeiras coisas que representou aquela redenção foi o cordeiro que havia sido morto desde a fundação do mundo. Ele tomou o livro, glória, abriu o livro e rompeu os selos e enviou abaixo para a terra para o seu sétimo anjo, para o servo fiel e prudente, e revelou ao seu povo. Olha aí, irmão. Olha os bens que Deus colocou sobre o servo fiel e prudente para sustentar o seu povo, a sua casa. A congregação regozija. Aí está você, coisa, que coisa. O que aconteceu? Os gritos, os louvores, as aleluias, a unção, o poder, a glória e a manifestação. A congregação continua se regozijando. Mas as primeiras coisas que representou aquela redenção foi o cordeiro que havia sido morto desde a fundação do mundo, e ele tomou o livro, glória, abriu o livro, rompeu os selos e enviou abaixo para a terra para o seu sétimo anjo e revelou ao seu povo. Irmão, que Deus nos ajude, que Deus nos proteja. O meu propósito aqui, como eu sempre falo, não é criticar ninguém, não é contra ninguém, eu estou aqui para te ajudar, tá bom? A questão aqui não é pessoal, a questão aqui é doutrinária. Que Deus
nos ajude, que Deus nos proteja, que as bênçãos do anjo do pacto, nosso Senhor Jesus Cristo, seja derramada nos nossos corações, irmão. E que nós pudemos alcançar a nova aliança, o novo pacto, tá bom? Que Deus abençoe. E se Deus permitir, domingo, nós estamos mais uma vez aqui com todos vocês, no nome do Senhor Jesus. Amém e graças a Deus.